Prefeito, eu gostaria de saber, agora indo para a Câmara Municipal, se você ficou mais tranquilo com a abertura de uma CPI do transporte vinda por iniciativa de vereadores que são da sua base aliada, por isso que ela é chamada então de CPI da base. Enfim, se o senhor preferiu então esta CPI em detrimento da outra, que era uma comissão proposta por vereadores da oposição. E eu aproveito para emendar, é a mesma pergunta do Edmar Souza, ouvinte do programa, que pergunta ao prefeito a análise que ele faz, a leitura que ele faz da CPI. No caso agora, né, foram propostas duas, das CPIs do transporte na Câmara Municipal de Limeira. O senhor pediu para ter a CPI do Estevão? Olha, eu vou deixar bem claro, novamente, não só aqui, mas como eu tenho dito em todos os meios. Aliás, nós temos um prêmio aqui de transparência, né? Somos a 23 do país, a segunda do estado, em nível de transparência. Então não tem nada a esconder, não tem nada escondido, está tudo absolutamente aberto. Inclusive, todo o processo que trata do transporte coletivo desde o dia 2 de janeiro de 2017. Nós sabíamos que teríamos problemas. O primeiro ato, enquanto prefeito, foi abrir um processo para acompanhar e para resolver e para fazer os encaminhamentos do transporte coletivo. Então, tudo, absolutamente tudo o que aconteceu em termos de ações, de providências, de documentação, enfim, está nesse processo de quase 20 mil páginas. E ele é acompanhado pelo Ministério Público, eu não vou dizer que mensalmente, mas quase que mensalmente. Pede informações e nós disponibilizamos. Esse mesmo processo, esses mesmos documentos já está de posse da vereadora Constância Félix e também, no caso, parte dele ou todo ele, no vereador Helder. Então, esses documentos são disponíveis, os vereadores têm acesso a todos eles. E como diz na linguagem jurídica, e a Renata conhece bem essa área, tudo que não está no processo não existe. Então, tudo que aconteceu nesse processo de intervenção e nas tratativas com as companhias, com quem quer que seja, está nesse processo. E ele é público. Então, não há motivo de se abrir uma CPI para se investigar algo. Tudo que se queira investigar, absolutamente tudo, está dentro do processo, todas as informações. Então, a CPI era um movimento político. Muito bem, se é um movimento político, já que nós vamos fazer uma investigação de tudo o que está no processo acompanhado pelo Ministério Público, desde quase que do início, existem outras ações que a própria limeirense já tem em andamento, com peritos contábeis, judiciais, para avaliar a condição de contabilidade da empresa e tudo mais. Então, se tudo isso está às claras, não precisa de CPI para se avaliar. Mas, Mário, eu quero concluir, se me permite. Então, absolutamente não há necessidade de CPI, não havia. Se é uma CPI, então nós vamos alongar, nós vamos aprofundar. Então o senhor admite que pediu para a sua base tentar outra CPI. Aí nós precisamos buscar mais informações desde o início do processo até para verificar e avaliar quais foram os erros, os problemas, o que aconteceu de maneira equivocada que trouxeram, né, a intervenção, inclusive foi necessária a intervenção do transporte coletivo, para que nós não cometamos, eventualmente, os mesmos erros no futuro. Mário, então o senhor admite então que o senhor pediu então que fosse apresentado um requerimento de vereador da sua base para que houvesse uma investigação mais ampla. Então, aí o senhor também utilizou a primeira pessoa. Então, nós vamos investigar. Nós estamos falando de poderes diferentes, de executivo e de legislativo. Nós estamos falando, é o grupo que caminha com o mesmo olhar que o prefeito. Vocês estão falando de base. São vereadores que olham e comungam com os caminhos que nós estamos, e nem com todos, porque existem divergências. Mas naquilo que é principal, existe uma convergência. Então essa CPI foi concebida junto com o Executivo? A segunda CPI, a CPI do Estevão. Que diferença isso faz, Nani? Toda a diferença. Qual diferença faz? Toda a diferença é que o prefeito... Me fale, qual diferença faz? A diferença é que, na minha opinião, um vereador que quer investigar o Executivo não pode discutir com o prefeito que vai ser o investigado. É a mesma coisa, exatamente. O investigador pedir informação para o investigado. Eu acho que isso é tratado... É o correto, Mário, você me desculpa. Eu dei a minha opinião. O que os vereadores fizeram é dar conta deles, da responsabilidade deles, da iniciativa deles.
Prefeito, a nossa opinião... Base pode investigar? Pode investigar e vai ter a mesma facilidade, os mesmos facilitadores. Mas desde que sejam dentro dos critérios que o senhor acabou de falar. Renata, o que eu acho é uma coisa, o que os vereadores fazem, eles têm o livre-arbítrio, eles podem fazer como podem não fazer. O que eu acho é que não havia necessidade de CPI, pelos motivos que eu já falei aqui, coloquei aqui, não é? Não precisava. Mas se precisa, então vamos avançar. Essa é a minha opinião. Se os vereadores tiveram o entendimento de que também era necessário deixar de ter uma CPI extremamente política para fazer algo mais técnico, que CPI é política, que pudesse contribuir com o futuro, é uma decisão deles. É deles. E eu tenho que respeitar a decisão deles.